Hoje você vai saber como, quando e que tipo de vacinas o produtor deve dar ao plantel de suínos. Fique por dentro na nossa capacitação tecnológica. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre vacinas e vacinação. Qual o objetivo então dessa aula? Essa aula permite que os alunos tenham plenos conhecimentos sobre as boas práticas de vacinação e conheçam os tipos de vacinas e as principais características das mesmas. Considerações sobre vacinas e vacinação, ou seja, quais as perguntas que nós deveríamos nos fazer antes de iniciar um processo de vacinação. Uma das perguntas é: o uso da vacina vai resolver a questão? Então nós temos que ter certeza de que somente a vacina vai resolver a questão ou se eu tenho que adotar outras medidas profiláticas. Certamente nós vamos chegar à conclusão que temos que adotar outras medidas profiláticas. Alguma outra ação já foi adotada como medida de controle e prevenção? Ou seja, é justamente a pergunta que nós temos que fazer na sequência. O que mais vamos ter que associar ao processo de vacinação para ter o resultado mais efetivo? O risco ao qual o plantel está submetido justifica a vacinação? Muitas vezes nós vamos chegar à conclusão que talvez seja melhor aplicar métodos de tratamento, de programas terapêuticos, do que simplesmente de vacinação. O estado dos animais vai permitir boa resposta à vacina? Às vezes a doença está numa fase aguda e os animais estão tão debilitados que não seria o momento mais propício para se entrar com uma vacinação. Talvez fosse melhor adotar medidas de manejo para correção desse estado do plantel e introdução de antibióticos para depois proceder à vacinação. O proprietário está ciente de todas as implicações? Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes para o proprietário da granja, ele entende que a vacina ou a vacinação é simplesmente um custo adicional, porque muitas das vezes a gente não consegue reduzir ou suprimir o programa terapêutico. Então a vacinação vem como um complemento e ele muitas das vezes entende que é um aumento de custo. Então é importante que se converse isso muito bem, tanto com a gerência, tanto quanto com o proprietário. Programa geral de manejo, para que a gente entenda aonde que a vacina, aonde que o esquema vacinal entra dentro de um programa geral de manejo. Num programa geral de manejo, a gente tem uma interação entre os diversos setores, do homem, das edificações e dos equipamentos, ou seja, o tipo de instalação muitas vezes vai definir o estado sanitário dos animais, ou pelo menos ele interfere no estado sanitário dos animais. Os próprios animais, de que genética que esses animais são, qual o estado de sanidade desses animais. Isso tudo a gente tem que contemplar. Depois, um outro ponto é a nutrição e a água. Nós temos que pensar tanto em quantidade disponível quanto qual a qualidade disponível dos alimentos, que inclui os alimentos sólidos, que é a ração, assim como o alimento líquido, que é a água. Depois temos que pensar também nos contaminantes. Esses contaminantes podem vir através de falhas no nosso programa de biosseguridade, através de uma higiene deficiente, e nós temos que contemplar esses pontos. E aí, por último, nós entramos no ponto que é o manejo, aonde a gente vai analisar a eficiência reprodutiva do rebanho. A gente tem que ter um cronograma de produção, que é o que define o nosso fluxo de produção, o monitoramento, que a gente faz através de coleta de material, de envio de material para o laboratório e o próprio monitoramento dos dados zootécnicos. E aqui é onde entra justamente as vacinas e o esquema de vacinação. Tudo isso vai culminar e vai determinar o desempenho do nosso rebanho e a saúde de nosso rebanho. Então é importante que a gente enxergue a vacina não como uma ferramenta isolada, mas sim compondo todo esse panorama geral de manejo de uma granja. É muito frequente frustrarmos nossas expectativas com muitas das medidas tradicionais de controle, tais como vacinas e antibióticos para prevenção e tratamento, quando aplicados isoladamente. Então, essa é uma frase de Baker, de 2003, mas é justamente para resumir o que falamos anteriormente. Com certeza nós vamos precisar contar com a associação dessas medidas de manejo. Apenas uma delas não vai
resolver o nosso problema. Então, quando falamos em vacina, nós vamos associar a manejo, quando falamos de manejo, nós vamos associar a nutrição, quando falamos de nutrição, nós vamos lembrar de equipe, quando falarmos de equipe, vamos lembrar de vacinação, medicação, sempre trabalhando em conjunto. Quando falamos de vacina, é importante que, pelo menos conceitualmente, definamos o que é vacinologia e o que é imunologia. A vacinação é o método mais seguro, confiável e eficaz de proteger os animais contra as principais doenças infecciosas. A vacinação de um animal por si só não confere garantia total contra uma infecção. Mais uma vez, reforça aquilo que falamos anteriormente. Eu não posso contar única e exclusivamente com um programa de vacinação. Eu vou precisar associar a outras medidas de manejo. A imunidade é influenciada por diversos fatores relacionados ao animal a ser vacinado, pela própria vacina e pelo esquema de vacinação. Uma mesma vacina aplicada em esquemas de vacinação diferentes vai ter resultados diferentes. É importante que se entenda o todo da granja para definir, para montar o esquema de vacinação. Tipos de vacinas. Quais são os tipos de vacinas que estão disponíveis no mercado para trabalharmos dentro de uma granja de suínos? Em primeiro lugar, quanto à constituição, elas podem ser vacinas vivas. Como são as vacinas vivas? As vacinas vivas são aquelas que apresentam os micro-organismos, os antígenos, vivos e que passaram por algum processo que reduza sua virulência, sem, contudo, perder sua propriedade antigênica. Nós precisamos da propriedade antigênica, por isso que temos os agentes, então, vivos, mas eles estão atenuados para baixar sua virulência, porque senão nós vamos ter a doença quando aplicarmos essa vacina. Temos ainda, quanto à constituição, as vacinas mortas ou inativadas, que no caso da suinocultura, praticamente todas as vacinas entram nessa categoria aqui de vacinas mortas ou inativadas. Hoje temos talvez apenas uma vacina viva e atenuada disponível no mercado para suínos. As vacinas mortas ou inativadas, nessas vacinas, os antígenos passam por processo de inativação, que podem ser químicos, um tratamento com formaldeído, acetona ou álcool, ou pode ser um tratamento térmico. Quando falamos de vacinas mortas ou inativadas, a gente entra num outro ponto que é bastante importante que a gente conheça, que é a inclusão de substâncias adjuvantes a essas vacinas mortas, a fim de aumentar o estímulo antigênico. Porque quando a gente tem o agente morto ou inativado, cai a antigenicidade dessa vacina. E eu preciso da antigenicidade. Então, eu vou combinar essa vacina com os adjuvantes, que eles vão, então, aumentar novamente a antigenicidade desta vacina. Os adjuvantes, eles podem aumentar bastante a resposta do organismo às vacinas. Podem permitir reduções na quantidade de antígeno injetado ou no número de doses administradas. Então é dessa forma que hoje nós temos no mercado as vacinas de aplicação única, ou seja, não é necessário fazer uma segunda aplicação da vacina, e nós temos vacinas que têm volumes muito baixos, meio ml, 1 ml. Isso é através da presença dos adjuvantes nas vacinas. Quais são os adjuvantes mais comuns? São eles hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio e o sulfato duplo de alumínio e potássio, que é conhecido como alume, e o fosfato de cálcio. Então, se a gente olhar detalhadamente uma bula de uma vacina, uma etiqueta, um rótulo de uma vacina, nós vamos ver lá que, além dos micro-organismos que estão lá presentes, mortos e inativados, vai estar descrito lá qual que é o adjuvante que está presente nessa vacina. Quanto à procedência, então primeiro nós vimos quanto à constituição, agora vamos ver os tipos de vacinas, quanto à sua procedência. As vacinas elas podem ser, quanto à procedência, comercial ou autógena. Qual que é a vantagem das vacinas comercial? Facilidade na obtenção. Ela está disponível, ela é pronta entrega, ela já existe no mercado e eu simplesmente posso comprá-la. Qual que é a desvantagem da vacina comercial? Ela tem um maior custo, quando comparada à vacina autógena, e trabalha com agentes não específicos, ou seja, essas vacinas são produzidas para a média dos agentes existentes numa região ou num país. E muitas das vezes não é exatamente aquele agente que eu tenho na minha granja. A vacina autógena, qual que é a vantagem dela? A princípio elas têm o menor custo,
e trabalha com agentes específicos, ou seja, é uma vacina que é produzida especificamente para uma determinada situação, para uma determinada granja, então ela vai conter aqueles agentes que de fato estão ocorrendo naquela granja. Qual que é a desvantagem de uma vacina autógena? Ela aumenta a mão de obra, que a gente comumente no campo abrevia como MDO. Porque eu tenho coleta e envio de material, tenho que coletar esse material, enviar para o laboratório, esperar o período de 2, 3, 4 semanas até que esse material seja processado e seja transformado na vacina autógena. E uma outra desvantagem é menor disponibilidade de laboratórios credenciados. Nós sempre vamos trabalhar com vacinas, independentemente se elas são comerciais ou autógenas, somente aquelas aprovadas pelo Ministério da Agricultura e que venham de laboratórios idôneos e credenciados. Quanto ao conteúdo, é uma terceira classificação das vacinas. A vacina pode ser simples quando ela contém apenas um micro-organismo. Ela pode ser polivalente quando ela tem mais de um micro-organismo. E ela pode ser mista quando ela tem diversos sorotipos de um micro-organismo. E elas podem conter todo o micro-organismo ou parte desse toxoide. Isso é um caso, por exemplo, nas vacinas que contêm o agente Pasteurella mutocida. Então, nós vamos ter fragmentos ou partes do próprio agente e, como ele é produtor de toxina, nós vamos ter também as suas toxinas ou toxoide nesse caso. Características de uma boa vacina. Quais são as características gerais de uma boa vacina? Em primeiro lugar, que ela ofereça total inocuidade. Depois, uma adequada apresentação. Uma boa proteção, ela deve conferir ao rebanho, que tenha custos compatíveis e ser de fácil aplicação. No operacional, dentro da granja, esse é um ponto que faz muita diferença. Características de uma boa vacina, se a gente focar apenas nas porcas. Então, ela precisa proteger os fetos, porque quando eu faço vacinação de porca, na grande maioria das vezes, eu estou pensando em proteger a sua leitegada. Então, eu preciso que ela proteja os fetos, que ela induza uma imunidade adequada e que ela garanta proteção passiva aos leitões, via colostro. Então, os leitões só vão ter acesso ao conteúdo, vamos dizer assim, dessas vacinas, se eles tiverem uma adequada ingestão de colostro nas primeiras horas após o parto. Características de uma boa vacina quando nós estamos focando nos leitões. Um dos principais pontos é evitar ou prevenir as perdas econômicas, prevenir a replicação do agente, prevenir a disseminação do agente no rebanho, porque quando a gente fala de leitões, nós já trabalhamos com maiores quantidades, maiores volumes de animais. Então, eu não quero o agente replicando dentro da minha granja e não quero também esse agente disseminando dentro da minha granja. E uma boa vacina vai prevenir esses dois pontos. Não produzir a enfermidade, como eu disse anteriormente, nós precisamos que as vacinas tenham um poder antigênico, mas ela não pode, ela mesma, produzir a enfermidade. E evitar portadores. Boas práticas de vacinação. Quais são os métodos, quais são as tarefas, quais são os processos que a gente deve fazer voltados ao assunto de vacinação para que a gente tenha o maior sucesso no final de um esquema de vacinação? Utilização de uma agulha para o frasco e outra para os animais. Então, sempre a gente deve ter esse cuidado, a gente não utilizar a mesma agulha que a gente utiliza no animal para reabastecer a seringa, porque nós vamos introduzir uma agulha que a princípio está suja ou contaminada dentro do frasco de vacina, que é totalmente inócuo. Então, eu teria sempre uma agulha no frasco para retirada do conteúdo do frasco e reabastecimento das seringas e as outras agulhas para serem utilizadas na aplicação propriamente dita da vacina no animal. E melhor ainda se a gente fizer sempre uma desinfecção da tampa do frasco antes de introduzir essa agulha, mesmo que seja a agulha que vai ficar somente dentro do frasco para reabastecimento da seringa. Terminar um frasco antes de abrir o outro. Então, jamais ter aquele tanto de frascos abertos. A gente sempre consome todo o conteúdo de um frasco para depois pegar o próximo frasco, fazer a abertura dele, tirar o lacre e deixar ele pronto para uso, para retirada de novas doses. Sempre que a gente deixa vários frascos abertos, acontece a confusão, acontecem os erros e aí a gente pode ter falhas no nosso esquema vacinal. Possuir controle de animais vacinados e animais ainda para vacinar. Tudo aquilo que a gente não controla,
a gente com certeza vai ter um resultado inadequado. Então é importante que a gente tenha, no caso das porcas, que a gente trabalha com fichas individuais, que seja feito o registro de que a vacina foi realizada. A gente pode usar o sistema de marcar o próprio animal, para a gente ter certeza de qual é o animal vacinado e qual é o animal que ainda não foi vacinado. Quando a gente está trabalhando em outras fases da granja, como creche, terminação, pode-se usar o artifício de marcar o animal após a vacinação, ou às vezes a gente consegue transferi-lo de uma baia para outra para a gente saber que os vacinados estão numa baia e os ainda a vacinar permanecem em outra baia. Controlar a ocorrência de abscesso nos lotes anteriores. Sempre quando a gente tem o registro da nossa vacinação, a gente tem também o registro das ocorrências. Então eu sei que determinada vacina pode ter gerado um número maior do que o esperado de abscessos, por um motivo ou por outro. Sempre que a gente tem ocorrência de abscesso, a primeira coisa a fazer é revisar o processo de vacinação e tentar identificar o porquê daqueles abscessos. Se foi uma reação local devido à vacina ou se foi uma falha no procedimento. E quando a gente tem falta de higiene, o uso da agulha inadequada, a profundidade numa injeção intramuscular não foi suficiente, a gente pode ter abscessos e não tem nada a ver com a qualidade da vacina propriamente dita. Aqui vocês têm uma foto exemplificando, numa porca, um abscesso logo atrás da orelha, que é justamente o local onde a gente faz a aplicação da vacina. Então, quando a gente tem abscessos recorrentes e em quantidade maior do que o esperado, temos que fazer uma revisão de todo o esquema vacinal e descobrir por que estão ocorrendo esses abscessos. E por isso que é muito bom que a gente mantenha os registros, porque aí nós já sabemos que uma determinada vacina gera um certo grau de reação local na forma de abscesso. Então, quando nós formos fazer uma nova vacinação, já é esperado que vão ocorrer alguns abscessos em função da antigenicidade dessa vacina.